Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 17 da leitura da palavra e as escrituras do dia hoje são Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao capítulo 36, versículo 43. Também vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 21. Também vamos ler Salmos capítulo 15, do versículo 1 ao 5. E por último vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 21 ao 26. Vamos dar início lendo Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao capítulo 36, versículo 43. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, um parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda, além da torre de Éder, descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manri,
a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Adá, filha de Elon, Eteu, o Alibama, filha de Ana, filho de Zebeão, Eveu. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, o Olibama, filha de Ana, filho de Zebeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bazemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram da terra de Canaã. Esaú tomou as mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho e todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaiatã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Rauel são estes: Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Ana, filho de Zebeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalaão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Ezeú. Os chefes Naatã, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Zeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oolibama, filha de Ana e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Jobal, Zibeão e Ana, Dissom, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Uri e Omã. A irmã de Lotã é Tina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Maate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Ainá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dissom e Oolibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom: Edã, Isbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Jaavã e Acã. São estes os filhos de Edizã, Uz e Arã. São estes os filhos dos Oreus:
Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir, reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bozara. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes de Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Agora vamos ler Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, o homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam, o servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussão e nem gritaria, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem pagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo.
e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Agora vamos ler Salmos capítulo 15, do versículo 1 ao 5. O que Deus esperava do seu povo. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Agora, para encerrar, vamos ler Provérbios capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até amanhã.